sentido ficar extraindo fóssil, petróleo para produzir energia, ou fazer a energia atômica. Tem um vazamento de petróleo, olha a desgraceira que acontece com o ambiente. Tem um vazamento de energia nuclear, de uma usina, olha o problema. Porque agora, quando tem vazamento de energia solar, né, não tem problema nenhum, né? Vazamento de energia eólica, vai dar uma ventania, alguma coisa assim. Mas, entende? Assim, é tão irracional ficar usando, assim, o pré-sal. Um país decente, responsável, descobriu um exército de pré-sal. Opa, vamos preservar para manter o ecossistema da natureza e não mexer, tornar aquilo um santuário e parar de explorar o subterrâneo do planeta, sabe? Que não faz sentido. Assim, não é lógico, não é racional. Bom, voltando aqui para o Burke, ele diz o seguinte, que nós podemos não ter interesse nos riscos que assumimos para nós mesmos, mas temos o dever moral de calcular os riscos que, por nossa ação, incorremos aos outros. E que, com o alcance da técnica moderna, isso se estende para a espécie humana em geral e todas as espécies, dependendo da ação. Então, por exemplo, a liberação dos transgênicos no Brasil, né, é o melhor exemplo de irresponsabilidade do governo sobre o seu povo. Né, falta de amor, falta de cuidado, ganância, arrogância, egoísmo total. Enfim. A prudência nos ensina que devemos ter um dever de cálculo. Então, o dever de saber, o que nos obriga a aceitar essa consequência de que o saber pode infletir numa radicalidade do dever. Pierre Bourdieu propõe, então, finalizando, que o imperativo para o modelo aristotélico de ecoética poderia ter o seguinte enunciado: age sempre de tal modo que a máxima de situação, tão racional seja ela, não se volte contra a integridade da natureza, a felicidade do outro homem, a amizade e a paz entre os homens. O Bourdieu sustenta que a constatação da finitude dos recursos naturais limita nossas possibilidades, não permite que tudo seja possível. Essa finalização aqui é superior. Assim, o bem que se pode alcançar nunca é o bem absoluto. Mas é o melhor possível. Este é um superlativo relativo, não um superlativo absoluto. Essa compreensão se opõe à afirmação de Kant de que tu deves, então tu podes, no qual o dever independe do poder. O Burke sustenta a oposição a Kant com a noção aristotélica de que a medida do dever corresponde à medida da possibilidade de bem realizar o que se deve fazer. O bem nunca é o bem absoluto, mas o bem exequível, que no grego é o agaton tacton, né? A prática política. O bem que é possível. É o bem que se pode praticar, bem exequível. Aquele que é possível de ser bem feito, respeitando a finalidade natural de todos os seres. A ecoética não almeja o ótimo ou o máximo, mas o maior bem exequível e com o menor grau de mal. O Burke compreende que essa característica da ecoética é uma espécie de hermenêutica, de interpretação, na qual o bem depende das condições de sua realização, daí a prudência. Você precisa deliberar e refletir. Né? E o que refuta a visão mecanicista sem limites da modernidade, exigindo a prudência como a virtude da crítica ecológica. Fechando então, vimos que, em substância, a proposta de Burke de um modelo aristotélico de ecoética corrobora muitas das ideias axiais da ética jonasiana. E pode-se ainda concluir que não há divergência entre eles, em nenhum ponto, mas apenas algumas diferenças provas da especificidade de cada autor. Veja bem, Jonas, o judeu, quase morreu no holocausto, se ele tivesse saído, a família dele toda foi queimada em Auschwitz. Então, ele quer a sobrevivência, a existência, ele quer preservar a existência dos seres. Assim, poderia até ser não só os seres humanos, mas todos os seres. O Burke, como um aristotélico, ele quer a felicidade, né? O animal político, né? O Aristóteles defende a ideia do animal social, do animal político, ou político, né? Então, a diferença são dessas especificidades de cada autor. Então, ambos se opõem ao mecanismo cartesiano, criticam Kant, embora reconheçam a sua genialidade, se inspirem em seu imperativo categórico para propor novas máximas para a ética ecológica. O novo imperativo ético que Jonas propõe amplia o categórico kantiano, modificando na essência, pois o eixo oficial da ética jonasiana é a responsabilidade pela vida. Para isso, ele defende e sustenta a prudência como a virtude da ética do futuro, e do mesmo modo que o Burke o faz na sua proposta aristotélica para a ecoética. Jonas quer garantir algo anterior, quer garantir a vida e as condições de uma existência humana autêntica, assegurando a abertura para o futuro, pois só pode haver paz e amizade entre os homens se os homens existirem. O Burke afirma o sentido da ecoética da felicidade, e Jonas sustenta que os homens do futuro importam na medida
sempre importa. A reflexão de Eubank reforça a importância do aspecto teleológico, tal como Jonas o fez ao asseverar a importância da finalidade, situando entre os três principais valores da ética jonassiana, aos quais ele acrescenta a primazia do ser e o sentimento de responsabilidade. Ambos sustentam o saber como dever e a prudência como atitude exigida na civilização tecnológica. Assim, seguir e aprofundar as reflexões feitas por esses autores contemporâneos é a atitude extremamente profícua, favorecendo o surgimento de uma nova consciência do homem em relação à natureza. E essa mudança de paradigma pode fazer germinar ações que verdadeiramente afirmem a vida e o ser em primeiro lugar, a fim de preservar a possibilidade de felicidade. Em suma, podemos afirmar que esses dois grandes filósofos do nosso tempo têm pensamentos muito próximos e que, enquanto francês tem como telos a felicidade, Jonas quer assegurar a existência, condição de possibilidade necessariamente anterior à felicidade. E era isso que eu tinha que falar. Perguntas, discussões, à vontade. Acho que nós temos que pensar o pensamento deles, né? De como eles se comunicam, né? É tão assim lúcido para mim, tão honesto, que eu não consigo imaginar uma crítica contemporânea honesta a esse pensamento, até porque a gente vivencia isso. Pelo que eu entendi, acho que você vai ter que responder de alguma forma, ele foi muito criticado pelo seu pensamento de enquanto ser é melhor ser do que não ser, por uma crítica a Hans que parece que ocorreu entre os filósofos, e com relação à sua simplicidade, seria aí esse ponto mais criticado dele. Olha, isso é o que eu estou pesquisando agora, mas ainda não tenho assim, essa corroboração do Pierre Eubank, é o primeiro ponto que assim, eu já escrevi e tal, e já tenho trabalho pronto. Os outros eu ainda estou pesquisando. Mas eu tenho 6 pensadores, eu não vou lembrar aqui exatamente a crítica de cada um. Os mais eminentes vocês devem conhecer o Paul Ricoeur, o Karl Otto Appel também faz uma crítica, ambos fazem uma crítica mais na questão metafísica, né? Aí tem os outros 4, não sei se vou lembrar os 4. Tem o Frank Tanlan, que foi o orientador meu orientador, do Ricardo Jardim, no doutorado lá na França, que o Ricardo fez. Esse Frank Tanlan tem também uma crítica ligada a esse aspecto metafísico, da concepção do ser, que autenticidade é essa, né? Ligada a isso. Tem críticas relacionadas à sua posição política. Ele é criticado porque ele defende, ele é tido como ecoditador, entendeu? Ele é tido como haveria uma ditadura ecológica, uma coisa assim, acusa ele nesse sentido. Defender a natureza seria uma ditadura? Sim, porque ele defende assim, para implementar a ética do futuro tem que ter um governo forte. Esse é um ponto dele que eu não gosto também, eu sou anarquista, eu não gosto disso. Então eu quero encontrar uma solução que não passe pelo Estado. Desculpa que eu estou vendo isso em Agamben, né? Assim, tentando resolver esse problema por aí. Mas ainda estou muito incipiente nas pesquisas, né? Aí tem outros, tem Jacques Derrida. Então, é o Karl Otto Appel, o Paul Ricoeur, Bernard Seff, Jacques Derrida e o Frank Tanlan. Esse sim tem mais um que eu esqueci, tá? Agora, a Michele também está estudando isso, porque ele é criticado na crítica Kant, né? Parece que há alguns pontos, assim, fala um pouquinho, Michele. Da questão dele, a questão da crítica que ele fez a Kant, na verdade, ele acusou Kant de ser um formalista, né? E de alguma maneira, e ele falou, tem a questão do formalismo, deixa eu lembrar, tem mais um ponto. Que ele fala que a ética kantiana seria uma ética do presente e não teria nenhum princípio que assegurasse uma preocupação com o futuro. Só que estudando Kant mais a fundo, dá para ver que Jonas foi um pouco injusto com Kant. Então, assim, a riqueza de estudar um então é enorme. Então tem muitas críticas. Esses são os que eu conheço, os que eu cheguei. Mas assim, o Gelson Oliveira, aquele professor de Curitiba, nossa, hoje tem estudos italianos, né? Tem muitos autores que buscam compreender melhor o pensamento de Jonas. Esses dois, assim, mas essas críticas
São Mas bem a específicos. filosofia dele em geral. Não. Não. Na verdade, a crítica ela é feita de dentro da própria filosofia. Se você for pensar filosofia, não é só ter uma ideia bonita de alguma coisa. Tem que estar Não é sustentada, filosofia. né? A filosofia ela tem que estar muito bem fundamentada estruturalmente num discurso filosófico. Então, se você está dialogando com a tradição, você tem que ter cuidado com o que você está falando, né? Se você vai propor uma explicação de alguma coisa, tem uma série de pressupostos que devem ser levados em conta. E, na verdade, a crítica que é feita é uma crítica interna em relação a esses pressupostos da maneira que eles são colocados. E não que a ideia seja uma ideia que não seja boa. Porque quanto a isso não se discute, né? É uma questão de fundamentação. O sistema filosófico. Porque isso tem que funcionar, senão não funciona. Não, o que ele é acusado assim, é de ter errado na mão, bater demais em Descartes, bater demais em coisas desse tipo, né? Mas que isso faz ainda parte da minha pesquisa, tá? Mas o que eu estou encontrando de corroboração me deixa muito comovida. Assim. Mas aí, por exemplo, essa questão né, da causalidade, da finalidade, tem uma ligação muito forte com a questão da causalidade. Só que a gente tem que pensar também que depois que o Hume fez essa operação, que era um dos pressupostos da ciência, daí veio, tipo, a ciência não tirou isso do nada, isso tem uma história. Né? Que a causalidade, na verdade, ela não está nas coisas, e sim nas relações que o homem faz, né? Tanto que o Kant